Segunda parte. A moralidade. 105. O ponto de vista moral é o ponto de vista da vontade, na medida em que ela não é meramente em si, mas para si infinita. Essa reflexão da vontade dentro de si e sua identidade, sendo para si em face do ser em si e da imediatidade e das determinidades que aí se desenvolvem, determinam a pessoa a ser sujeito. 106. Dado que a subjetividade constitui daqui em diante a determinidade do conceito, e como é diferente dele enquanto tal, da vontade sendo em si, e no caso dado que a vontade do sujeito é ao mesmo tempo, enquanto singular, sendo para si, tem nela ainda também a imediatidade. A subjetividade constitui o ser aí do conceito. Com isso, se determinou para a liberdade um terreno mais elevado. Na ideia, o aspecto da existência ou seu momento real é agora a subjetividade da vontade. Apenas na vontade, enquanto subjetiva, a liberdade ou a vontade sendo em si pode ser efetiva. A segunda esfera da moralidade apresenta por isso, no todo, o aspecto real do conceito de liberdade, e o processo dessa esfera consiste em suprassumir, segundo essa diferença, em que mergulha a vontade, que inicialmente apenas sendo para si e que imediatamente apenas em si é idêntica com a vontade sendo em si ou universal, e a pô-la para si como idêntica com a vontade sendo em si. Esse movimento, segundo isso, é a elaboração do que agora é o terreno da liberdade, a subjetividade a qual, inicialmente, é abstrata, isto é, diferente do conceito, torna-se igual a ele, e com isso a ideia recebe sua verdadeira realização, que a vontade subjetiva se determina a ser igualmente objetiva, e com isso verdadeiramente concreta. 107. A autodeterminação da vontade é, ao mesmo tempo, o momento de seu conceito, e a subjetividade não é apenas o aspecto de seu ser aí, porém, sua determinação própria. A vontade livre para si, determinada como subjetiva, inicialmente enquanto conceito, ela mesma tem ser aí, a fim de ser enquanto ideia. Por isso, o ponto de vista moral é, em sua figura, o direito da vontade subjetiva. Segundo esse direito, a vontade apenas reconhece e é algo na medida em que ele é seu, em que ela é para si enquanto algo subjetivo. O mesmo processo do ponto de vista moral tem, segundo esse aspecto, a figura de ser o desenvolvimento do direito, da vontade subjetiva, ou do modo de seu ser aí, de tal sorte que ela determina progressivamente o que ela reconhece, enquanto o seu em seu objeto, até ser seu verdadeiro conceito, o objetivo no sentido de sua universalidade. 108. A vontade subjetiva, enquanto imediatamente para si, é diferente da vontade sendo em si, é por isso abstrata, delimitada e formal. Mas a subjetividade não é apenas formal, porém constitui, enquanto autodeterminar infinito da vontade, o aspecto formal da vontade, porque essa sua primeira emergência na vontade singular. Esse aspecto ainda não é posto como idêntico ao conceito. O ponto de vista moral é o ponto de vista da relação e do dever ser ou da exigência. E como a diferença da subjetividade contém também a determinação contra a objetividade, enquanto ser aí exterior, assim intervém também aqui o ponto de vista da consciência. De maneira geral, o ponto de vista da diferença, da finitude e do fenômeno da vontade. O aspecto moral não se determina inicialmente como o que é oposto ao aspecto imoral, assim como o direito não é imediatamente o que é oposto ao ilícito,
porém é o ponto de vista universal do aspecto moral, tanto como o do aspecto imoral, que repousa na subjetividade da vontade. 109. Esse aspecto formal, segundo sua determinação universal, contém, em primeiro lugar, a contraposição da subjetividade e da objetividade e a atividade que se refere a essa oposição, cujos momentos, mais precisamente, são os seguintes: ser aí e determinidade são idênticos no conceito, e a vontade enquanto subjetiva, ela mesma é esse conceito. Ambos, no caso, se diferenciam para si e põem-se como idênticos. Na vontade que se determina dentro de si mesma, a determinidade é a inicialmente, enquanto posta na vontade pela vontade mesma. Ela é a sua particularização nela mesma, um conteúdo que ela se dá. Tal é a primeira negação e seu limite formal, ser apenas algo posto, subjetivo. Enquanto reflexão infinita, dentro de si, esse limite é para a vontade mesma. E ela é, b, o querer de suprassumir essa delimitação. A atividade de transpor esse conteúdo da subjetividade para a objetividade em geral em um ser aí imediato. C. A identidade simples da vontade. Consigo nessa contraposição é o conteúdo que em ambas permanece igual, indiferente a essa diferença de forma. O fim. 110. Mas do ponto de vista moral, em que a liberdade, essa identidade da vontade consigo é para ela, essa identidade do conteúdo, recebe como própria a determinação mais precisa, a saber, a. O conteúdo é determinado para mim como o meu, de modo que, em sua identidade, não é apenas como meu fim interno, que contém para mim minha subjetividade, mas também na medida em que recebeu a objetividade exterior. 111. B. O conteúdo, se bem que contenha um elemento particular, tomado, aliás, de onde se quiser, tem enquanto conteúdo da vontade refletida dentro de si em sua determinidade. Portanto, da vontade idêntica, consigo e universal. Alfa. A determinação dentro de si mesma de ser adequada à vontade, sendo em si ou de ter a objetividade do conceito. Mas, beta. Dado que a vontade subjetiva, enquanto sendo para si, ao mesmo tempo é ainda formal. Isso é apenas exigência, e o conteúdo contém igualmente a possibilidade de não ser adequado ao conceito. 112. C. Dado que eu conservo minha subjetividade na realização de meus fins, eu suprassumo ali, enquanto na objetivação da mesma, ao mesmo tempo, essa subjetividade imediata. E com isso essa minha subjetividade singular. Mas a subjetividade exterior, assim idêntica comigo, é a vontade do outro. O terreno da existência da vontade é, então, a subjetividade. E a vontade do outro é, ao mesmo tempo, minha outra existência, e eu dou a meu fim. Por isso, a realização de meu fim tem, dentro de si, essa identidade de minha vontade e da vontade do outro. Ela tem uma vinculação positiva com a vontade do outro. A objetividade realizada do fim inclui, por isso, dentro de si, três significações. Ou antes, contém em estes três momentos. Ser, alfa. Ser aí imediato, exterior. Beta. Adequado ao conceito. E gama, subjetividade universal. A subjetividade que se conserva nessa objetividade é o fato de que o fim objetivo seja o meu, de modo que nele me conserve enquanto esse sujeito. Os momentos beta e gama
da subjetividade já coincidiram com os momentos beta e gama da objetividade. O fato de que essas determinações, diferenciando-se do ponto de vista moral, apenas estejam assim reunidas na contradição, constitui mais precisamente o aspecto aparente, ou a finitude dessa esfera. E o desenvolvimento desse ponto de vista é o desenvolvimento dessas contradições e de suas soluções, que, no entanto, apenas podem ser relativas dentro dessa esfera. 113. A externação da vontade enquanto subjetiva ou moral é a ação. A ação contém as determinações estabelecidas. Alfa, em sua exterioridade, sabida por mim como minha. Beta, está em vinculação essencial com o conceito, enquanto dever ser. E C, com a vontade do outro. Somente a externação da vontade moral é ação. O ser aí, e a vontade se dá no direito formal, está em uma coisa imediata. Ele mesmo é imediato e, inicialmente, não tem para si nenhuma vinculação expressa com o conceito, o qual, enquanto ainda não está em face da vontade subjetiva, não é diferente dela, tampouco tem uma vinculação positiva com a vontade do outro. A prescrição jurídica, segundo sua determinação fundamental, é apenas proibição. O contrato e o lícito começam certamente a ter uma vinculação com a vontade do outro. Mas a concordância que tem lugar neles se funda no arbítrio, e a vinculação essencial que aí se encontra com a vontade do outro é, enquanto jurídica, o elemento negativo que consiste em conservar minha propriedade, segundo o lugar, e deixar ao outro a sua. Ao contrário, o aspecto do crime enquanto provém da vontade subjetiva e segundo o modo de sua existência, que nela tem, somente aqui entra em consideração. A ação jurídica, actio, enquanto não é imputável segundo seu conteúdo, que é determinado por prescrições, apenas contém alguns momentos da ação propriamente moral, e no caso os contém de modo exterior. Por isso, ser uma ação propriamente moral é um aspecto diferente da ação jurídica enquanto tal. 114. O direito da vontade moral contém 3 aspectos. A. O direito abstrato ou formal da ação, de que como ela foi realizada no ser aí imediato, seu conteúdo seja de maneira geral o meu, de que ela seja, assim, o propósito da vontade subjetiva. B. O aspecto particular da ação é seu conteúdo interno. Alfa, como se determina para mim seu caráter universal, o que constitui o valor da ação e aquilo pelo qual tem para mim validade. Isso constitui a intenção. Beta, seu conteúdo, enquanto é meu fim particular, meu ser aí subjetivo particular, é o bem-estar. C. Esse conteúdo enquanto interno, ao mesmo tempo elevado até sua universalidade, enquanto é a objetividade, sendo em si e para si, é o fim absoluto da vontade. O bem, o qual na esfera da reflexão está em oposição com a universalidade subjetiva, em parte a do mal, em parte a da consciência moral. Primeira seção. O propósito e a culpa. 115. Na imediatidade do agir, a finitude da vontade subjetiva consiste, imediatamente, em ter para seu agir um objeto exterior, pressuposto com múltiplas circunstâncias. O ato põe uma transformação nesse ser aí existente, e a vontade tem, de modo geral, uma culpa,
na medida em que o predicado abstrato de ser meu reside no ser aí transformado. Um dado, uma situação que ocorre é uma efetividade exterior concreta, que por causa disso é em si um número indeterminável de circunstâncias. Cada momento singular que se mostra enquanto condição, fundamento, causa de uma tal circunstância, é que com isso contribui por sua parte, talvez visto como sendo culpado, ou ao menos como tendo ali uma culpa. Por isso, o entendimento formal, no caso de um dado rico, por exemplo, a Revolução Francesa, escolhe dentro de uma inumerável multidão de circunstâncias aquela da qual afirma que seja culpada. 116. Não é certamente por meu ato próprio que coisas de que sou proprietário e que, enquanto exteriores se mantêm em múltipla conexão, produzem efeitos, como pode talvez ser o caso para mim mesmo, enquanto corpo mecânico ou vivo, e causam assim um dano ao outro. Mas isso se coloca mais ou menos a meu cargo, porque aquelas coisas são de maneira geral minhas. Contudo, segundo a natureza que têm como própria, apenas mais ou menos submetidas a meu senhorio, a minha vigilância, etc. 117. A vontade, agindo ela mesma, tem, em seu fim, dirigido para o ser aí existente, a representação das circunstâncias desse fim. Mas por quê? Por essa pressuposição da vontade, ela é finita. O fenômeno objetivo é para ela contingente, e pode conter dentro de si algo de outro do que está em sua representação. Mas é o direito da vontade não se reconhecer em seu ato como sendo ação, a não ser o que ela sabe, no seu fim, dos pressupostos do ato e de não ter culpa a esse respeito, somente o que nesse ato residia em seu propósito. O ato apenas pode ser imputado, enquanto culpa da vontade. É o direito do saber. 118. A ação, além disso, enquanto posta em um ser aí exterior, que se desenvolve de todos os lados, em uma necessidade externa, seguindo seu contexto, tem múltiplas consequências. As consequências, enquanto são a figura, e têm por alma o fim da ação, não o que é seu, o que pertence à ação, mas, ao mesmo tempo, enquanto fim, posto na exterioridade. A ação é entregue a forças exteriores que ligam a isso algo totalmente diverso do que ela é para si e a prolonga em consequências distantes e estranhas. É igualmente o direito da vontade apenas imputar-se o primeiro aspecto, porque ela apenas reside em seu propósito. O que são as consequências contingentes e as necessárias? Isso contém indeterminidade pelo fato de que, no finito, a necessidade interna penetra no ser aí, enquanto necessidade externa, como uma relação recíproca de coisas singulares, e enquanto autônomos, são indiferentes umas em relação às outras e encontram-se de maneira exterior. O princípio, desprezar nas ações as consequências, e o outro princípio, julgar as ações a partir de suas consequências e fazer delas o padrão do que é justo e bom. Ambos são igualmente do entendimento abstrato. As consequências, enquanto são a configuração imanente própria à ação, manifestam apenas sua natureza e não são outra coisa senão ela mesma. Por isso, a ação não pode negá-las nem desprezá-las. Mas, inversamente, compreende-se também entre elas o que ocorre de maneira exterior e se acrescenta de maneira contingente, que em nada concerne a natureza da própria ação, o desenvolvimento da contradição que contém a necessidade do finito. É precisamente no ser aí a reversão da necessidade em contingência e vice-versa. Por isso, agir quer dizer, segundo esse aspecto, entregar-se a essa lei,
A isso se deve que o criminoso tire vantagem do fato de sua ação ter consequências menos graves, assim como a boa ação tem de sofrer por não ter tido nenhuma ou pouca consequência, e que as consequências são cabíveis ao crime, do qual se desenvolveram de maneira mais completa a autoconsciência heróica, como nas tragédias dos antigos, Édipo, etc. Não se elevou ainda, a partir de sua simplicidade, a reflexão da diferença entre ato e ação, entre o dado exterior e o propósito, e o saber das circunstâncias, assim como não se elevou até a dispersão das consequências, porém assume a culpa em toda a extensão do ato. Segunda seção. A intenção e o bem-estar. 119. O ser aí exterior da ação é um contexto múltiplo, que pode ser considerado como infinitamente dividido em singularidades. E a ação pode ser considerada como se ela apenas tivesse afetado, inicialmente, uma tal singularidade. Mas a verdade do singular é o universal, e a determinidade da ação é para si não um conteúdo isolado, até ser uma singularidade exterior, porém um conteúdo universal, contendo dentro de si o contexto múltiplo, o propósito, enquanto procede de um ser pensante. Não contém somente a singularidade, porém contém essencialmente esse aspecto universal, a intenção. Intenção contém etimologicamente a abstração, de um lado, a forma da universalidade, de outro lado, o extrair de um aspecto particular da coisa concreta. O esforço da justificação pela intenção é o isolar de um aspecto singular em geral, do qual se afirma ser a essência subjetiva da ação, o juízo sobre uma ação, enquanto ato exterior, sem que ainda seja determinado seu aspecto lícito ou ilícito, confere-lhe um predicado universal de ser um incêndio, um homicídio, etc. A determinidade isolada da atividade exterior mostra o que é sua natureza enquanto contexto exterior. A efetividade, inicialmente, apenas é afetada em um ponto singular. Assim, o incêndio apenas atinge imediatamente um pequeno ponto da madeira, o que apenas propicia uma proposição e não um juízo. Mas a natureza universal desse ponto contém sua extensão. No vivente, o singular é de maneira imediata, não enquanto parte, porém enquanto órgão, no qual o universal, como tal, existe de maneira presente. De modo que no assassinato não é um pedaço de carne, enquanto algo singular, e é violentado, porém a própria vida. De uma parte, é a reflexão subjetiva que não conhece a natureza lógica do singular e do universal, que entra na dispersão dos detalhes singulares e das consequências. De outra parte, é a natureza do próprio ato finito conter tais separações dos contingentes. A invenção do dolus indirectus tem seu fundamento nessas considerações. 120. O direito da intenção é que a qualidade universal da ação não seja apenas em si, porém seja sabida pelo agente e que com isso já tenha sido colocada na vontade subjetiva. Assim como, inversamente, o direito da objetividade da ação, como pode ser chamado, é que ela se afirme como sabida e querida pelo sujeito enquanto ser pensante. Esse direito ao discernimento traz consigo a imputabilidade total ou menor das crianças, dos imbecis, dos loucos, etc., em suas ações. Mas, como as ações, segundo seu ser aí exterior, incluem nelas contingências em suas consequências, assim o ser aí subjetivo contém também a indeterminidade, que se refere ao poder e à força da autoconsciência
e da ponderação sobre si. Contudo, essa indeterminidade apenas pode ser considerada no que respeita à imbecilidade, à loucura e coisas semelhantes, como a idade das crianças, porque apenas tais situações definidas suprassumem o caráter do pensamento e da liberdade da vontade e permitem não tratar o agente conforme a honra de ser um ser pensante e uma fraude. 121. A qualidade universal da ação é o conteúdo múltiplo da ação, em geral, é conduzido à forma simples da universalidade. Mas o sujeito, refletido dentro de si, com isso é um particular, frente à particularidade objetiva. Tem no seu fim seu próprio conteúdo particular, que é a alma determinante da ação. O fato de que esse momento da particularidade do agente esteja contido e realizado na ação constitui a liberdade subjetiva em sua determinação mais concreta, o direito do sujeito de encontrar na ação sua satisfação. 122. Por esse aspecto particular, a ação tem valor subjetivo, interesse para mim, frente a esse fim. A intenção segundo o conteúdo, o imediato da ação em seus demais conteúdos, é rebaixado a meio. Na medida em que esse fim é algo finito, ele pode de novo ser rebaixado a meio por uma intenção posterior, etc. E assim sucessivamente até o infinito. 123. Para o conteúdo desses fins está aqui apenas alfa, presente a própria atividade formal. O fato de que o sujeito esteja presente com sua atividade, junto ao que deve considerar e promover como sendo seu fim, pelo qual os homens querem ser ativos em função do que lhes interessa ou deveria lhes interessar. Beta. Mas a liberdade da subjetividade, ainda abstrata e formal, apenas tem conteúdo ulteriormente determinado em seu ser aí subjetivo natural, carecimentos, inclinações, paixões, opiniões, fantasias, etc. A satisfação desse conteúdo é o bem-estar ou a felicidade em suas determinações particulares, e, na maneira universal, os fins da finitude em geral, enquanto, do ponto de vista da relação, segundo o qual o sujeito está determinado por sua diferenciação, e com isso vale enquanto particular. Aqui é o lugar em que entra o conteúdo da vontade natural, mas a vontade aqui não é tal como é imediatamente. Porém, esse conteúdo, enquanto pertencendo à vontade refletida dentro de si, é elevado ao nível de fim universal, de bem-estar ou de felicidade. É o ponto de vista do pensamento, não ainda do pensamento, que apreende a vontade em sua liberdade, porém do pensamento que reflete sobre seu conteúdo como algo natural e dado, como por exemplo na época de Creso e de Solon. 124. Dado que a satisfação subjetiva do próprio indivíduo, inclusive o seu reconhecimento na honra e na glória, está também contida na realização dos fins, que tem validade em si e para si. A exigência de que apenas tal fim apareça como querido e alcançado, assim como a maneira de ver segundo a qual, no querer, os fins objetivos e os fins subjetivos se excluiriam mutuamente. São ambas uma afirmação vazia do entendimento abstrato. Essa exigência torna-se mesmo algo de mal quando ela chega a afirmar que a satisfação subjetiva, porque está ali presente, como está sempre em uma obra acabada, seria a intenção essencial do agente, e o fim objetivo como tal seria apenas o meio, em vista daquela. O que o sujeito é a série de suas ações. Se elas são uma série de produções sem valor, então a subjetividade do querer igualmente é sem valor. Se, ao contrário, a série de seus atos é de natureza substancial, então também é a vontade interna do indivíduo.
O direito da particularidade do sujeito encontra-se satisfeito, ou, o que é a mesma coisa, o direito da liberdade subjetiva constitui o ponto de inflexão e o ponto central da diferença entre a antiguidade e a época moderna. Em sua infinitude, esse direito foi enunciado no cristianismo e tornou-se princípio efetivo universal de uma nova forma de mundo. Fazem parte dessas configurações mais precisas o amor, o elemento romântico, o fim da eterna beatitude do indivíduo, etc. Em seguida, a moralidade e a consciência moral. Depois, as outras formas, que por uma parte vão ser postas em evidência no que segue enquanto princípio da sociedade civil burguesa e enquanto momentos da constituição política. Mas que, por outra parte, de modo geral, entram na história, em particular na história da arte, das ciências e da filosofia. Esse princípio da particularidade é, então, sem dúvida, o momento da oposição e é, inicialmente ao menos, tão idêntico ao universal quanto diferente dele. Mas a reflexão abstrata fixa esse momento na diferença e na sua contraposição com o universal, e produz assim uma maneira de ver a moralidade segundo a qual ela apenas pode perpetuar-se como enquanto combate hostil contra a satisfação própria. A exigência de fazer com aversão o que ordena a obrigação. Esse entendimento produz, precisamente, a maneira de ver psicológica da história, e entende rebaixar e depreciar todos os grandes feitos e os grandes indivíduos, convertendo a intenção principal e imóvel atuante das ações, os impulsos e as paixões, que tiraram igualmente sua satisfação da eficácia substancial, assim como a honra, a glória e outras consequências. De maneira geral, o aspecto particular, que decretava precedentemente que era algo de mal para si, porque as grandes ações e a eficácia que constitui em uma série de tais ações produziram algo de grande no mundo e tiveram, para o indivíduo agente, a força, a honra e a glória, como consequência. Assim, o entendimento garante que não é essa grandeza que pertenceria ao indivíduo, porém, somente o aspecto particular e exterior, que por isso lhe coube, porque esse aspecto particular é uma consequência e teria também sido por causa disso, enquanto fim é no caso mesmo, enquanto único fim. Tal reflexão atém-se ao aspecto subjetivo dos grandes indivíduos, enquanto neles ela mesma se mantém e despreza nessa vaidade autofabricada, o substancial deles. É a maneira de ver camareiros psicológicos, para os quais não há heróis, não porque esses não são heróis, mas porque eles mesmos não passam de camareiros. Fenomenologia do espírito. 125. O elemento subjetivo, com o conteúdo particular do bem-estar, mantém-se enquanto refletido dentro de si, e ao mesmo tempo infinito em vinculação com o universal, com a vontade sendo em si, esse momento que é inicialmente posto nessa particularidade mesma, é o bem-estar também do outro, em uma determinação completa, mas totalmente vazia, é o bem-estar de todos. O bem-estar de muitos outros particulares, em geral, é então também fim essencial e direito da subjetividade. Mas como o universal sendo em si e para si, diferente de tal conteúdo particular, não é ainda aqui determinado enquanto o direito. Assim, aqueles fins do particular podem ser diversos deste último, podem lhe ser conformes, mas também não ser. 126. Mas, de maneira geral, minha particularidade, assim como a do outro, apenas é um direito na medida em que eu sou um ser livre. Por isso, não pode afirmar-se em contradição com esse seu fundamento substancial. É uma intenção visando
meu bem-estar, assim como o bem-estar do outro. No caso em que é chamada particularmente uma intenção moral, não pode justificar uma ação ilícita. Uma das máximas perniciosas, principalmente de nossa época, que procede em parte do período pré-kantiano, do bom coração e constitui, por exemplo, a quintessência das bem conhecidas e comoventes representações dramáticas. É o interessar-se, no caso de ações contrárias ao direito, pela chamada intenção moral, e representar os maus sujeitos com um coração que deve ser bom, isto é, que quer seu bem-estar próprio e de alguma maneira também o bem-estar do outro. Mas de outra parte, essa doutrina foi requentada sob uma figura mais exagerada, e o entusiasmo interior e o ânimo, quer dizer, a forma da particularidade como tal, foram erigidos em critério do que é direito, racional e excelente, de modo que os crimes e os pensamentos que levam a eles, mesmo que fossem as fantasias mais rasas, mais vazias e as opiniões mais tolas, seriam conformes ao direito, racionais e excelentes por essa razão que vem do ânimo e do entusiasmo. Para mais detalhes, ver abaixo o 140 anotação. De resto, convém considerar o ponto de vista em que são aqui examinados o direito e o bem-estar, a saber, enquanto direito formal e o bem-estar particular do indivíduo singular, o chamado bem universal, o bem-estar do Estado, isto é, o direito do espírito concreto efetivo. É uma esfera totalmente outra, em que o direito formal é um momento subordinado, assim como o bem-estar particular e a felicidade do indivíduo singular. Já se notou acima que é um dos mal-entendidos frequentes da abstração, fazer valer em si e para si o direito privado e o bem-estar privado contra o que o Estado tem de universal. 127. A particularidade dos interesses da vontade natural é unida em sua totalidade simples. É o ser aí pessoal enquanto vida. Essa, no perigo último e em conflito com a propriedade jurídica do outro, tem a invocar, não enquanto concessão, porém enquanto direito. Um direito de miséria, direito de emergência, jus necessitatis. Visto que de um lado se encontra a violação infinita de um ser aí, e nisso a privação total do direito, e do outro lado encontra-se apenas a violação de um ser aí delimitado, singular da liberdade, em que se reconhece o direito como tal e ao mesmo tempo sua capacidade jurídica, do que apenas é lesado nessa propriedade. Do direito de miséria deriva o benefício de imunidade, pelo qual se deixam ao devedor as ferramentas de trabalho, os instrumentos de lavoura, as vestimentas, de maneira geral, se deixa seu patrimônio, isto é, da propriedade do credor, tanto quanto é considerado como contribuindo para a possibilidade de sua manutenção, conforme seu estamento social. 128. A miséria revela a finitude, e nela a contingência, tanto do direito como do bem-estar, quer dizer, a do ser aí abstrato da liberdade, e não é a existência de uma pessoa particular e da esfera da vontade particular, desprovida da universalidade do direito. Sua unilateralidade e sua idealidade são com isso postas, tal como já são determinadas nelas mesmas no conceito. O direito já determinou seu ser aí, como a vontade particular, e a subjetividade em sua particularidade englobante é ela mesma o ser aí da liberdade, assim como é em si, enquanto vinculação infinita da vontade a si, o universal da liberdade. Os dois momentos assim integrados, até a sua verdade e a sua identidade, mas que estão inicialmente numa vinculação ainda relativa, de um ao outro, são o bem enquanto universal preenchido, determinado em si e para si, e a consciência moral,
enquanto subjetividade infinita, que se sabe dentro de si e que determina o conteúdo dentro de si. Terceira seção: o bem e a consciência moral. 129. O bem é a ideia, enquanto unidade do conceito da vontade e da vontade particular, unidade na qual o direito abstrato, assim como o bem-estar e a subjetividade do saber e a contingência do ser aí exterior, são suprassumidos enquanto autônomos para si, mas com isso são contidos e conservados segundo sua essência. É a liberdade realizada, o fim último absoluto do mundo. 130. O bem-estar nessa ideia não tem para si nenhuma validade, enquanto ser aí da vontade particular singular, porém, apenas a tem enquanto bem-estar universal, e essencialmente enquanto universal em si, quer dizer, segundo a liberdade. O bem-estar não é um bem sem o direito. Do mesmo modo, o direito não é um bem sem o bem-estar. Faça-se justiça. Não deve ter, por consequência, que pereça o mundo. Assim, o bem, enquanto necessidade de ser efetivo pela vontade particular, e ao mesmo tempo, enquanto substância dessa vontade, tem o direito absoluto contra o direito abstrato da propriedade e dos fins particulares do bem-estar. Cada um desses momentos, na medida em que se diferencia do bem, apenas tem validade na medida em que lhe é conforme e subordinado. 131. Igualmente para a vontade subjetiva, o bem é simplesmente o essencial, e ela apenas tem valor e dignidade na medida em que lhe está conforme em seu discernimento e em sua intenção. Na medida em que o bem é aqui ainda essa ideia abstrata do bem. Assim, a vontade subjetiva ainda não está posta como admitida nele e conforme a ele. Por esse motivo, ela fica em uma relação com ele, e de fato na relação pela qual o bem deve ser para ela o substancial, pela qual ela deve fazer dele um fim e levá-lo a cabo. Assim como o bem, de seu lado, possui apenas na vontade subjetiva a mediação pela qual entra em efetividade. 132. O direito da vontade subjetiva consiste no fato de que o que ela deve reconhecer como válido seja por ela discernido como bom e que uma ação, enquanto fim, que penetra na objetividade exterior, seja a ela imputada como conforme ou contrária ao direito, como boa ou má, como legal ou ilegal, segundo o conhecimento que ela tem do valor da ação dessa objetividade. O bem é, de maneira geral, a essência da vontade em sua substancialidade e universalidade. A vontade, na sua verdade, por causa disso, ele simplesmente é apenas no pensamento e pelo pensamento. Por isso, a afirmação de que o homem não poderia conhecer o verdadeiro, porém apenas lidaria com fenômenos, segundo a qual o pensamento prejudica a vontade boa. Essa representação e outras semelhantes excluem do direito todo o valor e toda a dignidade éticos, como igualmente o valor intelectual. O direito de nada reconhecer, do que não distingo como sendo racional, é o direito supremo do sujeito, mas é ao mesmo tempo formal, por sua determinação subjetiva, é o direito do racional, enquanto o direito do objetivo sobre o sujeito permanece firmemente estabelecido frente a ele, por causa de sua determinação formal. O discernimento tanto é suscetível de ser verdadeiro como de ser simples opinião e erro. O fato de que o indivíduo alcance esse direito a seu discernimento pertence, segundo o ponto de vista da esfera ainda moral, à sua cultura subjetiva particular. Eu posso assumir a exigência e considerar como um direito subjetivo em mim discernir uma obrigação por boas razões e ter a convicção
de que é uma obrigação e mais ainda, conhecê-la a partir de seu conceito e de sua natureza, o que exijo para satisfazer minha convicção relativa ao bem, ao caráter permitido ou proibido de uma ação, e com isso sua imputabilidade. A esse respeito não traz nenhum prejuízo ao direito da objetividade. Esse direito ao discernimento do bem é diferente do direito do discernimento no que diz respeito à ação enquanto tal. Segundo esse discernimento, o direito da objetividade tem a figura de que a ação é uma transformação que deve existir em um mundo efetivo, porque quer ser assim reconhecida nele. É preciso que seja, de maneira geral, conforme ao que ali tem validade. Quem quer agir nessa efetividade está, precisamente com isso, submetido às suas leis e reconheceu o direito da objetividade. De modo semelhante, no Estado, enquanto objetividade do conceito de razão, a imputação jurídica não tem de parar no que cada um tem por conforme ou não a sua razão. Não tem de ficar no discernimento subjetivo da licitude ou da ilicitude, no discernimento subjetivo do bem e do mal e nas exigências que cada um põe para a satisfação de sua convicção. Nesse campo objetivo, o direito ao discernimento está em vigor, enquanto discernimento do legal ou do ilegal, enquanto discernimento do direito vigente, e o discernimento delimita-se a sua significação mais próxima, isto é, a um conhecimento enquanto familiaridade com o que é legal, e nessa medida obrigatório, mediante a publicidade das leis e mediante os costumes universais. O Estado tira do direito ao discernimento o aspecto formal e a contingência para o sujeito, que esse direito tem ainda no ponto de vista até aqui adotado. O direito do sujeito de conhecer a ação na determinação do bem e do mal, do legal e do ilegal, tem por consequência nas crianças, nos imbecis, nos loucos. Segundo também esse aspecto, diminuir ou suprassumir a imputabilidade. Contudo, não se pode fixar um limite determinado para tais situações e para a imputabilidade, mas fazer da cegueira do instante, da incitação da paixão, da embriaguez e, de modo geral, de tudo o que se chama a força dos impulsos sensíveis, na medida em que está incluído o que funda o direito de miséria. As razões na imputação e na determinação do próprio crime e de sua punibilidade, e considerar tais circunstâncias como se elas abolissem a culpa do criminoso. Isso quer dizer, igualmente, não tratá-lo conforme o direito e a honra que competem ao homem, enquanto sua natureza é precisamente ser por essência um universal e não um ser no instante abstrato, isolado do saber. Assim, como o incendiário não pôs o fogo isoladamente na superfície de uma polegada de madeira, em que ele tocou com a chama, porém, pôs o fogo no seu universal, na casa. Do mesmo modo, não é um indivíduo singular, desse instante, ou essa sensação isolada, do ardor da vingança. Assim, ele seria um animal, que precisa ser sacrificado em razão de sua nocividade e da insegurança por estar submetido a esses acessos de fúria, a fim de que lhe pudesse ser imputado como crime. Seria preciso que o criminoso, no instante de sua ação, se tenha representado nitidamente o lícito e sua punibilidade. Essa exigência, que parece proteger nele o direito da subjetividade moral, antes lhe nega a natureza inteligente que nele reside. Essa, em sua presença ativa, não está ligada à figura, tirada da psicologia de Wolff, de representações nítidas, e não é perturbada a ponto de ser separada do saber e do fazer da coisa singular, a não ser em caso de demência. A esfera em que essas circunstâncias entram em consideração, enquanto razões para atenuar a pena, é uma outra esfera que a do direito, é a esfera da graça. 133. O bem tem,
Com o sujeito particular, a relação que consiste em ser o essencial de sua vontade, e assim tem nele simplesmente sua obrigação. Como a particularidade é diferente do bem e intervém na vontade subjetiva. O bem tem inicialmente apenas a determinação da essencialidade abstrata universal, a obrigação. Por essa sua determinação, deve querer cumprir a obrigação pela obrigação. 134. Porque o agir exige para si um conteúdo particular e um fim determinado. Mas o aspecto abstrato da obrigação não contém ainda nada de tal. Surge a pergunta: o que é a obrigação? Para essa determinação, inicialmente ainda não está presente senão isto: realizar o direito e cuidar do bem-estar, de seu próprio bem-estar e do bem-estar em uma determinação universal do bem-estar do outro. 135. Mas essas determinações não estão contidas na determinação da própria obrigação. Porém, como são ambas condicionadas e delimitadas, ocasionam nisso mesmo a passagem para a esfera superior do incondicionado da obrigação, na medida em que a obrigação mesma é o essencial ou o universal da autoconsciência moral, tal como é no interior de si, apenas em vinculação consigo. Apenas lhe resta assim a universalidade abstrata e tem por sua determinação a identidade sem conteúdo ou o positivo abstrato, a ausência de determinação. Tanto é essencial salientar a pura autodeterminação incondicionada da vontade, enquanto raiz da obrigação, como o fato de que o conhecimento da vontade apenas ganhou seu fundamento e seu ponto de partida sólidos com a filosofia kantiana, pelo pensamento de sua autonomia infinita. Quanto à manutenção do ponto de vista simplesmente moral, que não passa para o conceito da eticidade, e baixa esse ganho ao nível de um formalismo vazio, e a ciência moral ao nível de um falatório sobre a obrigação pela obrigação. Partindo desse ponto de vista, nenhuma doutrina imanente das obrigações é possível. Pode-se, na certa, importar um material, tomado de fora e por ali, chegar a obrigações particulares. Mas, a partir dessa determinação da obrigação, enquanto falta de contradição, ou enquanto concordância formal consigo, que não é outra coisa do que a fixação da indeterminidade abstrata, não se pode passar a determinação de obrigações particulares, ainda se um tal conteúdo particular entra em consideração para o agir. Não reside mais nesse princípio um critério para saber se é ou não uma obrigação. Ao contrário, toda maneira de agir ilícita ou imoral pode dessa maneira ser justificada. A fórmula kantiana posterior de que a capacidade de uma ação para ser representada enquanto máxima universal ocasiona, certamente, a representação mais concreta de uma situação, mas não contém por si nenhum princípio ulterior do que aquela falta de contradição e a identidade formal. O fato de não existir nenhuma propriedade contém para si tão pouco uma contradição, quanto o fato desse ou daquele povo singular, dessa ou daquela família, etc. Não exista, ou então, o fato de que, de modo geral, nenhum ser humano viva. Se, aliás, for fixado e pressuposto para si que a propriedade e a vida humana devam existir e ser respeitadas, é então uma contradição cometer um roubo ou um homicídio. Uma contradição apenas pode surgir com algo que é enquanto princípio estável, com um conteúdo que reside antes em posição de fundamento. É apenas em vinculação com tal princípio que uma ação está em concordância ou em contradição com ele. Mas a obrigação que apenas deve ser querida enquanto tal, e não em razão de um conteúdo, a identidade formal, é justamente o fato de excluir todo o conteúdo e toda determinação. Desenvolvi as antinomias e as configurações posteriores do dever ser perene, em que o ponto de vista simplesmente moral da relação apenas vagueia, sem poder resolvê-las, nem superar o dever ser.
136. Em vista do caráter abstrato do bem, o outro momento da ideia, a particularidade em geral, cai na subjetividade que, em sua universalidade refletida dentro de si, é dentro de si a certeza absoluta de si mesma, o que põe a particularidade, o que determina e o que decide, a consciência moral. 137. A consciência moral verdadeira é a disposição de espírito de querer o que é bom em si e para si. Ela tem, por isso, princípios estáveis, e, no caso, são para ela as determinações e as obrigações objetivas para si. Diferente desse seu conteúdo da verdade, ela é apenas o aspecto formal da atividade da vontade, e enquanto essa vontade não tem nenhum conteúdo próprio, mas o sistema objetivo desses princípios e obrigações e a reunião do saber subjetivo com esse apenas estão ali presentes do ponto de vista da eticidade. Aqui, no ponto de vista formal da moralidade, a consciência moral é desprovida desse conteúdo objetivo. É assim, para si, a certeza formal infinita de si mesma, que precisamente por causa disso é ao mesmo tempo enquanto certeza desse sujeito. A consciência moral expressa a autorização absoluta da autoconsciência, isto é, saber dentro de si e a partir de si o que é direito e obrigação e nada reconhecer a não ser o que ela sabe como bem, com o que ao mesmo tempo afirma que o que ela sabe e quer é, em verdade, direito e obrigação. Enquanto é essa unidade do saber subjetivo e do que é em si e para si, a consciência moral é um santuário e seria um sacrilégio atentar contra ele. Mas se a consciência moral de um indivíduo determinado é conforme a essa ideia da consciência moral, se o que ela tem por bom ou dá por tal é também efetivamente bom, e isso apenas se conhece partindo do conteúdo desse bem que deve ser. O que é direito e obrigação, enquanto é o elemento racional em si e para si das determinações da vontade. Não é por essência nem a propriedade particular de um indivíduo, nem está na forma do sentimento ou de um outro saber singular. Isto é sensível, porém, é na forma de determinações pensadas, universais, quer dizer, na forma de leis e de princípios. Por isso, a consciência moral está submetida a esse juízo de que se ela é verdadeira ou não, e a apelação exclusiva de seu si é imediatamente oposta ao que ela quer ser, a regra de um modo de ação racional, universal, válido em si e para si. Por esse motivo, o Estado não pode reconhecer a consciência moral na forma que ela tem como própria, isto é, enquanto saber subjetivo, como tampouco na ciência, a opinião subjetiva. A afirmação e a apelação de uma opinião subjetiva não tem nenhuma validade. Mas o que não é diferenciado na consciência moral verdadeira é diferenciável, e é a subjetividade determinante do saber e do querer que pode separar-se do conteúdo verdadeiro, por si, para si e rebaixar esse conteúdo ao nível de uma forma e de uma aparência. A ambiguidade, no que se refere à consciência moral, reside por isso em que ela é pressuposta na significação dessa identidade do saber e do querer subjetivos e do bem verdadeiro, e ela é assim afirmada e reconhecida como algo de sagrado, e igualmente, enquanto reflexão apenas subjetiva da autoconsciência dentro de si, pretende a autorização que aquela identidade mesma recebe apenas em virtude de seu conteúdo racional válido em si e para si. Do ponto de vista moral, tal como é diferenciado nesse tratado, do ponto de vista ético, entra apenas a consciência moral formal. A consciência moral verdadeira apenas é mencionada a fim de indicar sua diferença e afastar o mal-entendido, segundo o qual aqui, onde se examina somente a consciência moral formal, se trataria da verdadeira consciência, que está contida na disposição de espírito ético, que se apresenta somente na sequência.
Mas a consciência moral religiosa não pertence, em geral, a essa esfera. 138. Essa subjetividade, enquanto autodeterminação abstrata, e por a certeza apenas de si mesma, destrói igualmente toda determinidade do direito, da obrigação e do ser aí dentro de si, assim como ela é o poder judicante de determinar somente a partir dela que conteúdo é bom e é ao mesmo tempo o poder ao qual o bem, que inicialmente apenas é representado e devendo ser, é devedor de ter uma efetividade. A autoconsciência, que de modo geral chegou a essa reflexão absoluta dentro de si, sabe ser nela enquanto tal, sobre a qual nenhuma determinação presente e dada pode ou deve causar dano, enquanto configuração mais universal na história, em Sócrates, nos estoicos, etc. Aparece a direção que consiste em buscar dentro de si e de saber a partir de si e a determinar para o interior o que é justo e bom, em épocas em que o que na efetividade e nos costumes vale como o direito e o bem não pode satisfazer a vontade melhor, quando o mundo presente da liberdade se tornou infiel a essa vontade. Ela não se encontra mais nas obrigações vigentes e precisa buscar conquistar somente na interioridade ideal a harmonia perdida na efetividade. Como a autoconsciência, assim, apreendeu e adquiriu seu direito formal. Importa, então, examinar como está constituído o conteúdo que ela se dá. 139. A autoconsciência na vaidade de todas as determinações antes vigentes e na pura interioridade da vontade é a possibilidade de tomar por princípio tanto o universal em si e para si, como o arbitrário, a particularidade própria acima do universal, e de realizá-la por seu agir de ser má. A consciência moral, enquanto subjetividade formal, é simplesmente o fato de se reverter no mal. Ambos, a moralidade e o mal, têm sua raiz comum na certeza de si mesmo, sendo para si, sabendo e decidindo para si. A origem do mal, em geral, reside no mistério, isto é, no elemento especulativo da liberdade, em sua necessidade de sair da naturalidade da vontade e de ser interior frente a ela. É essa naturalidade da vontade que vem à existência enquanto contradição consigo mesma e enquanto incompatível consigo mesma nessa oposição. E é assim essa particularidade da vontade mesma que se determina ulteriormente como o mal. A particularidade, com efeito, apenas existe como algo duplo. Aqui a oposição da naturalidade com a interioridade da vontade que está nessa oposição, um ser para si, relativo e formal, que apenas pode criar seu conteúdo a partir das determinações da vontade natural, o desejo, o impulso, a inclinação, etc. Desses desejos, impulsos, etc., diz-se então que podem ser bons ou então maus. Mas como a vontade os mantém nessa determinação de contingência que eles têm enquanto naturais, e com isso ela faz da forma que tem aqui a particularidade, a determinação mesma de seu conteúdo. Assim ela é oposta à universalidade, enquanto elemento objetivo interno. É oposta ao bem, e ao mesmo tempo, com a reflexão da vontade dentro de si, e com a consciência cognoscente, surge como o outro extremo, frente à objetividade imediata, do que é meramente natural. E assim, essa interioridade da vontade é má. O homem é, por isso, ao mesmo tempo, mau, tanto em si ou pela natureza, como por sua reflexão dentro de si, de modo que nem a natureza enquanto tal, isto é, se ela não fosse a naturalidade da vontade, que permanece no seu conteúdo particular, tampouco a reflexão, indo dentro de si, o conhecer em geral, se não se mantivesse nessa oposição, seria para si o mal. Com esse aspecto,
da necessidade do mal, está também absolutamente unido o fato de que o mal é determinado enquanto o que necessariamente não deve ser, isto é, o fato de que deve ser suprassumido, não o fato de que esse primeiro ponto de vista, ou da cisão, não deva, em geral, ser ressaltado. Ele constitui antes a separação entre o animal desprovido de razão e o homem. Porém, não se deve permanecer nele, e a particularidade não deve ser tida como o essencial diante do universal de que ele, esse ponto de vista, seja separado enquanto nulo. Além disso, no caso dessa necessidade do mal, é a subjetividade, enquanto infinitude dessa reflexão, que tem diante de si essa oposição e nela está, quando permanece nela, isto é, quando é má. Assim ela é com isso para si, mantém-se enquanto singular, e é ela mesma esse arbitrário. Por causa disso, o sujeito singular, enquanto tal, tem pura e simplesmente a culpa do seu mal. 140. Como a autoconsciência sabe ressaltar no seu fim um aspecto positivo, de que ela tem necessidade, porque ela pertence ao propósito do agir efetivo concreto. Ela é capaz, em razão de tal aspecto positivo, considerado como uma obrigação e intenção excelente, de afirmar, para o outro e para si mesma, como boa ação e cujo conteúdo essencial negativo se mantém ao mesmo tempo na autoconsciência, enquanto refletida dentro de si mesma, e é com isso consciente do universal da vontade em comparação com esse universal da vontade. Afirmar isso para outro é hipocrisia. Para si mesmo, é o vértice mais alto da subjetividade afirmando-se como o absoluto. Essa forma última, a mais abstrusa, do mal, pela qual o mal é pervertido em bem e o bem em mal, pela qual a consciência sabe ter esse poder e por causa disso sabe-se enquanto absoluta, é o vértice supremo da subjetividade do ponto de vista moral, a forma em direção à qual o mal avançou em nossa época, e pelo fato de que a filosofia quer dizer uma superficialidade do pensamento, que deformou um conceito profundo nessa figura e se arroga o nome de filosofia, assim como se arroga o nome de bem para designar o mal. Eu quero indicar brevemente nessa anotação as figuras principais dessa subjetividade que se tornaram correntes. A. No que concerne à hipocrisia, nela estão contidos os momentos. Alfa, o saber do universal verdadeiro, seja apenas sob a forma do sentimento do direito e da obrigação, seja sob a forma de um conhecimento ulterior e uma cognição deles. Beta, o querer do particular, que faz resistência a esse universal e, no caso, gama, enquanto o saber comparativo desses dois momentos, de modo que para a própria consciência volitiva, seu querer particular é determinado enquanto mal. Essas determinações expressam o agir com má consciência moral, não ainda a hipocrisia enquanto tal. Houve uma questão que se tornou muito importante em certa época. Se uma ação é má, apenas à medida que ela sucede com má consciência moral, isto é, com a consciência desenvolvida dos momentos recém-indicados. Pascal, As Províncias, quarta carta, extrai muito bem a consequência da resposta afirmativa da pergunta. Eles serão todos condenados. Esses semi-pecadores que têm algum amor pela virtude. Mas para esses franco-pecadores, pecadores endurecidos, pecadores sem mistura, plenos e acabados, o inferno não os tem. Eles enganaram o diabo por força de abandonar-se a ele. O direito subjetivo da autoconsciência de saber, a determinação que faz com que a ação seja em si
e para si boa ou má, não tem de ser pensada em conflito com o direito absoluto da objetividade dessa determinação, pelo fato de que ambos sejam representados em relação recíproca como separáveis, indiferentes e contingentes. Relação que foi, em particular, tomada como fundamento no caso das questões de outrora sobre a graça eficaz. O mal é, segundo o aspecto formal, o que o indivíduo tem de mais próprio, visto que é justamente a subjetividade dele, pondo-se simplesmente por si mesma como própria e que nisso é simplesmente sua culpa. Ver parágrafo 139 e a anotação do parágrafo precedente. E, segundo o aspecto objetivo, o homem é segundo o seu conceito, enquanto espírito, enquanto ser racional em geral, e tem simplesmente dentro de si mesmo a determinação da universalidade sabendo de si. Por conseguinte, isso não se chama tratá-lo segundo a honra devida a seu conceito, quando separa dele o lado do bem, e com isso a determinação de sua má ação enquanto má, e não lhe imputá-la enquanto má. Quão determinada, ou com que grau de clareza ou de obscuridade, a consciência daqueles momentos, em sua diferencialidade, está desenvolvida em um conhecimento, e em que medida uma ação má é mais ou menos realizada com uma má consciência moral formal. Esse é o aspecto mais indiferente da questão, que concerne antes ao aspecto empírico. B. Mas agir mal e com uma má consciência moral não é ainda a hipocrisia. Essa se acrescenta à determinação formal da inverdade, que é afirmar inicialmente para o outro o mal enquanto bom, e de maneira geral, apresentar-se exteriormente como bom, consciencioso, piedoso e semelhantes, o que dessa maneira é apenas um artifício de enganação para outros. Mas o homem mal pode encontrar, além disso, para si mesmo, uma má justificação do mal nas boas obras ou na piedade, de maneira geral, nas boas razões, invertendo para si o bem devido a elas. Essa possibilidade reside na subjetividade, a qual, enquanto negatividade abstrata, sabe que todas as determinações lhe estão submetidas e provém dela. C. Nessa perversão é preciso incluir, inicialmente, essa figura conhecida como probabilismo. Ele estabelece como princípio que é permitida uma ação para a qual a consciência saiba encontrar qualquer boa razão, ainda que seja apenas a autoridade de um teólogo, e mesmo se ela sabe que outros teólogos divergem consideravelmente do juízo dele, é que a consciência moral pode estar segura a esse respeito. Mesmo no caso dessa representação, a consciência reta está ainda ali presente, segundo a qual uma tal razão e uma tal autoridade apenas dão uma probabilidade, embora isso baste para a segurança da consciência moral. Com isso, se concede que uma boa razão apenas é dotada de um tal caráter, e pode haver ao lado dele outras razões, pelo menos igualmente boas. Também há que reconhecer ainda aqui esse traço de objetividade de que deve haver ali uma razão que determine. Mas como a decisão pelo bem ou pelo mal depende de numerosas boas razões, entre as quais estão também compreendidas aquelas autoridades. Mas como essas razões há muitas e opostas, reside ao mesmo tempo nesse assunto que não é a objetividade da coisa, mas é a subjetividade que cabe decidir. Por esse aspecto, se faz do bel prazer e do arbitrário o que decide sobre o bom e o mal, e pelo qual a eticidade é minada, assim como a religiosidade. Mas o fato de que seja a subjetividade própria na qual recaia a decisão, isso não é ainda enunciado como princípio. É apenas, como se notou, uma razão é dada como o que decide. Nessa medida, o probabilismo é ainda uma figura da hipocrisia. D.
O grau superior seguinte é que a vontade boa consiste em querer o bem. Esse querer do bem abstrato deve bastar. Deve mesmo ser a única exigência para que a ação seja boa, visto que a ação enquanto querer determinado tem um conteúdo, mas o bem abstrato nada tem de determinado. Assim, é reservado à sua subjetividade particular dar sua determinação e realização, como no probabilismo, para aquele que não é um sábio reverendo padre. É sob a autoridade de um tal teólogo que pode ser feita a subsunção de um conteúdo determinado sob a determinação universal do bem. Assim, aqui cada sujeito é imediatamente investido da dignidade de colocar um conteúdo no bem abstrato ou, o que vem a dar no mesmo, de subsumir um conteúdo sob o universal. Esse conteúdo, na ação, enquanto concreta em geral, é um aspecto entre vários outros aspectos, que podem talvez mesmo lhe dar um predicado de ser criminosa e má. Mas essa minha determinação subjetiva do bem é o bem sabido por mim na ação, a intenção boa. Intervém, assim, uma oposição de determinações. Segundo uma delas, a ação é boa, mas segundo a outra, é criminosa. Com isso, parece surgir também, no caso da ação efetiva, a questão de saber se a intenção é efetivamente boa, mas que o bem seja a intenção efetiva. Isso não pode, então, ser apenas em geral. Porém, é preciso mesmo que isso possa sempre ser o caso no ponto de vista segundo o qual o sujeito tem o bem abstrato por razão determinante, o que na boa intenção é lesado por uma ação, que segundo outros aspectos se determina como criminosa e má. É certamente também bom, e pareceria que importa encontrar qual entre esses aspectos é o mais essencial. Mas essa questão objetiva não se coloca aqui, ou antes é a subjetividade da própria consciência de que a decisão constitui somente o objetivo. Essencial e bom são de qualquer maneira sinônimos. Tanto aquele como esse são uma abstração. É bom o que é essencial do ponto de vista da vontade, e essencial o que é, a esse respeito, deve precisamente ser que uma ação seja determinada para mim como boa. Mas a subsunção sob o bem de qualquer conteúdo se produz por si imediatamente pelo fato de que o bem abstrato não tem nenhum conteúdo e reduz-se inteiramente a significar, em geral, algo de positivo. Algo que tem validade sob um ponto de vista qualquer e que pode também, segundo sua determinação imediata, valer como fim essencial. Por exemplo, fazer o bem aos pobres, cuidar de mim, de minha vida, de minha família, etc. Além disso, como o bem é abstrato, o mal é, com isso, desprovido de conteúdo, e recebe sua determinação de minha subjetividade. E segundo esse aspecto, daí resulta também o fim moral, que é odiar e exterminar o mal indeterminado. Roubo, covardia, homicídio, etc. Enquanto ações, isto é, de modo geral, enquanto são realizados por uma vontade subjetiva, têm imediatamente a determinação de ser a satisfação de tal vontade, de ser com isso algo positivo, e para fazer da ação uma boa ação, apenas importa saber que por ocasião dessa ação, o aspecto positivo é minha intenção, e para a determinação da ação, segundo a qual ela é boa. Esse é o aspecto essencial, porque eu sei que ele é, em minha intenção, o bem. Roubar para fazer o bem aos pobres, desertar do combate por causa da obrigação de cuidar de sua vida, de sua família, talvez também pobre. O homicídio por ódio ou vingança, isto é, para satisfazer o sentimento que se tem de seu direito, do direito em geral, e o sentimento de maldade do outro, do ilícito contra mim ou contra o outro, contra o mundo ou, de modo geral, contra o povo, pela eliminação desse homem mau, que tem nele o mal mesmo, o que traz, pelo menos, uma contribuição ao fim que é a exterminação do mal. Faz-se dessa maneira por causa
do aspecto positivo de seu conteúdo pela boa intenção, e com isso uma boa ação. Uma cultura de entendimento, por mínima que seja, basta para descobrir para cada ação, como fazem os sábios teólogos, de que se tratou, um aspecto positivo e, desse modo, uma boa razão e uma boa intenção. É assim que se disse que não se dá propriamente nenhum homem mau, pois ele não quer o mal pelo mal, isto é, não quer o puramente negativo enquanto tal. Porém, ele quer sempre algo positivo. Com isso, segundo esse ponto de vista, quer um bem. Nesse bem abstrato, a diferença entre bom e mal e todas as obrigações efetivas desapareceram. Por causa disso, querer simplesmente o bem e ter na ação uma boa intenção é antes querer o mal, na medida em que o bem apenas é querido nessa abstração, e com isso a determinação é reservada ao arbítrio do sujeito. Pertence também a esse contexto a mal afamada proposição: o fim santifica os meios. Inicialmente, essa expressão é trivial e nada diz. Pode-se retorquir de maneira igualmente indeterminada que um fim santo santifica bem os meios, mas que um fim não santo não os santifica. Se o fim é reto, assim os meios também são. É uma expressão tautológica, na medida em que o meio é justamente o que por si não é nada, porém, por causa de um outro, e nisso tem no fim sua determinação e valor, se a saber em verdade for um meio. Mas aquela proposição não tem o sentido meramente formal, porém, por ela se entende algo de mais determinado, a saber, que é permitido e que esse mesmo uma obrigação utilizar como meio em vista de um fim bom, o que para si não é pura e simplesmente o meio de atentar contra alguma coisa que para si é sagrada. Assim, fazer de um crime um meio em vista de um fim bom. Nessa proposição, paira diante de nós, de uma parte, a consciência indeterminada da dialética do positivo, anteriormente assinalada nas determinações jurídicas ou éticas, isoladas, ou da dialética de proposições universais, igualmente determinadas, tais como: tu não deves matar, ou tu deves cuidar do teu bem-estar e do bem-estar de tua família. Os tribunais, os soldados, têm não apenas o direito, porém a obrigação de matar homens. Mas, nesse caso, é precisamente determinado contra que qualidade de homens, em que circunstâncias isso é permitido e é uma obrigação. Assim também, é preciso que meu bem-estar, o bem-estar de minha família, sejam subordinados a fins mais elevados e que sejam com isso rebaixados ao nível de meios. Mas o que se designa como crime não é uma tal universalidade deixada indeterminada, ainda submetida a uma dialética, porém já tem sua limitação objetiva determinada. O que no fim se contrapõe agora a uma tal determinação que deveria tirar do crime a sua natureza criminosa. O fim santo nada mais é do que a opinião subjetiva sobre o que seria bom e melhor. É o mesmo que sucede quando o querer fica no bem abstrato, a saber, quando é suprassumida toda a determinação do bem e do mal, do direito e do ilícito, sendo em si e para si, e tem validade, e que essa determinação é atribuída ao sentimento, à representação e ao bel prazer do indivíduo. Por fim, a opinião subjetiva é expressamente enunciada como regra do direito e da obrigação, visto que isso deve ser. E a convicção que toma algo por direito, pelo qual determina a natureza ética de uma ação, o bem que sequer não tem ainda conteúdo. O princípio da convicção contém isso de mais preciso, de que a subsunção de uma ação sob a determinação do bem compete ao sujeito. Com isso mesmo, a aparência de uma objetividade ética desapareceu completamente. A doutrina se liga imediatamente à chamada filosofia,
já frequentemente mencionada, que nega a cognoscibilidade do verdadeiro, e o verdadeiro do espírito volitivo, sua racionalidade, à medida que ele se efetiva. São imperativos éticos. Como tal filosofia considera o conhecimento do verdadeiro como vaidade vazia, que sobrevoa a esfera do conhecer, e apenas seria aparente. Precisa também imediatamente fazer do aparente um princípio no que se refere ao agir, e pôr com isso o elemento ético na visão do mundo, que o indivíduo tem como própria em sua convicção particular. A degradação em que, assim, só sobrou tal filosofia aparece inicialmente ao mundo como um evento altamente indiferente, que não chegaria ao palavreado ocioso de escola. Mas é necessário que tal visão se impregne na visão do elemento ético, enquanto parte essencial da filosofia, e é apenas então que aparece na efetividade e para ela o que está contido naquelas visões, devido à difusão da maneira de ver, segundo a qual a convicção subjetiva é apenas o que determina a natureza ética da ação. Aconteceu que outrora se tratou muito da hipocrisia, mas em nossos dias muito menos, pois a qualificação do mal como hipocrisia tem por fundamento o fato de que certas ações são em si e para si delitos, vícios e crimes, e que aquele que as comete sabe necessariamente que elas são tais, à medida em que sabe e reconhece os princípios e as ações externas da piedade e da retidão, precisamente na aparência, em vista da qual faz dela um mau uso. Ou no que diz respeito ao mal em geral, valia a pressuposição de que era uma obrigação conhecer o bem e saber diferenciá-lo do mal. Mas, em todo caso, valia a exigência absoluta de que o homem não cometesse nenhuma ação viciosa e criminosa, e essas precisam lhe ser imputadas enquanto tais, na medida em que é um homem e não uma besta. Mas quando o bom coração, a boa intenção e a convicção subjetiva são declarados como o que dá valor às ações, assim não há mais hipocrisia, e de maneira geral, também não há mal, pois o que um faz sabe estar fazendo algo de bom pela reflexão sobre as boas intenções e as razões de agir, e pelo momento de sua convicção, isto é bom. Assim, não há mais crimes nem vícios em si e para si, e em lugar do pecar franco e livre, endurecido e imperturbado, entrou a consciência da perfeita justificação pela intenção e pela convicção. Minha intenção do bem em minha ação e minha convicção de que ela é boa fazem dela um bem, à medida em que se trata de um apreciar e de um julgar sobre a ação. É em virtude desse princípio, somente segundo a intenção e a convicção do agente, segundo sua crença, que ele deve ser julgado, não no sentido em que Cristo exige uma crença na verdade objetiva, de modo que para aquele que tem uma crença má, isto é, uma convicção má, segundo o seu conteúdo, também o juízo torna-se mau, ou seja, torna-se conforme esse conteúdo mau. Porém, devia ser julgado, segundo sua crença, no sentido da fidelidade à sua convicção, conforme o homem, em seu agir, permanece fiel à sua convicção nessa fidelidade subjetiva formal, a qual conteria somente o que é conforme à obrigação. No caso desse princípio da convicção, por ser ao mesmo tempo determinada como um elemento subjetivo, certamente é preciso que se imponha o pensamento da possibilidade de um erro, em que reside, de fato, a pressuposição de uma lei, sendo em si e para si. Mas a lei não age. É apenas o homem efetivo que age. E no caso do valor das ações humanas, o que pode importar, segundo esse princípio, é ver em que medida essa lei é admitida na sua convicção. Mas, se segundo isso, não são as ações que devem ser julgadas, de acordo com essa lei, isto é, que não precisa de modo geral medi-las segundo ela, não se vê mais claramente para que essa lei deve ainda existir e servir.
Tal lei é rebaixada ao nível de uma letra extrema. De fato, há uma palavra vazia, porque é somente uma convicção que faz dela uma lei, que faz dela algo que me obriga e me vincula. Que tal lei tenha para si a autoridade de Deus, do Estado, e também a autoridade dos milênios, no curso dos quais ela foi o vínculo, no qual os homens e toda a sua obra e seu destino mantiveram-se unidos e têm sua subsistência. Autoridades que incluem nelas um número incontável de convicções de indivíduos. E eis que eu oponho a elas a autoridade de minha convicção singular, enquanto minha convicção subjetiva. Sua validade é apenas autoridade. Essa presunção, que parece inicialmente monstruosa, é afastada pelo princípio que faz da convicção subjetiva uma regra. Então, se a possibilidade de um erro é, na verdade, admitida pela inconsequência superior, a qual introduz a razão e a consciência moral, que não podem desalojar uma ciência trivial e uma má sofística, é a fim de que a falta, pelo fato de que o crime e, de modo geral, o mal são um erro, seja produzida ao mínimo. Pois errar é humano. Quem não se teria enganado sobre isso ou aquilo? Se comi ontem ao meio-dia couve ou repolho, e sobre inúmeras coisas não importantes e importantes? Contudo, a diferença entre importante e não importante desaparece quando é somente a subjetividade da convicção e o persistir nela que importam. Mas essa inconsequência superior, que vem da natureza da coisa, a possibilidade de um erro, põe-se de fato apenas com a mudança, segundo a qual uma convicção má é apenas um erro. Nessa outra inconsequência, que é a má-fé, uma primeira vez, isso deve ser sobre a convicção, na qual repousam o ético e o valor supremo do homem. Com isso, ela é declarada suprema e sagrada. E na outra vez, não se trata de nada mais do que de um erro. Meu estar convencido é algo fútil e contingente, propriamente algo exterior, que pode me suceder assim ou de outro modo. De fato, meu estar convencido é algo supremamente fútil se eu não posso conhecer o verdadeiro. Assim, é indiferente como eu penso, e me resta para pensar aquele bem vazio, o abstrato do entendimento. De resto, para fazer ainda uma observação, segundo esse princípio da justificação, fundada na convicção, resulta a consequência, para o modo de ação dos outros frente a meu agir, de que eles estão em pleno direito de, segundo sua crença e sua convicção, considerar minhas ações como crimes. Uma consequência na qual eu não apenas nada conservo de vantagem, porém estou apenas rebaixado, do ponto de vista da liberdade e da honra, na relação de não liberdade e de desonra. A saber, experimentar na justiça, que é em si também algo meu, apenas uma convicção subjetiva, estranha, e opinar que, em sua execução, sou apenas tratado por uma violência externa. F. Enfim, a forma suprema em que essa subjetividade se apreende e se enuncia de maneira perfeita é a figura que se denominou ironia, nome tomado de Platão, pois apenas o nome é tomado de Platão, que o utilizava a propósito de Sócrates, o qual, em uma conversação pessoal, o aplicava contra a imaginação da consciência inculta e sofística, em proveito da ideia, da verdade e da justiça, mas apenas tratava ironicamente essa consciência e não a ideia mesma. A ironia apenas concerne a um comportamento do diálogo entre as pessoas, sem a orientação pessoal. O movimento essencial do pensamento é a dialética, e Platão estava longe de tomar, por este último, o dialético para si, ou então a ironia, e de tomá-las pela ideia mesma, e ao contrário mergulhava e ficava no vai-vem do pensamento, que é inteiramente uma opinião subjetiva na substancialidade da ideia. Esta aqui ainda considerar o ápice da subjetividade,
apreendendo-se como o que é último. Isto apenas pode ser o saber, como esse concluir e decidir da verdade, do direito e da obrigação, que já está presente em si nas formas precedentes. Esse ápice consiste, portanto, em saber mesmo o objetivo ético, mas não se afundar, esquecendo-se de si mesmo e renunciando a si na seriedade do mesmo objetivo ético, e não agir a partir dele, porém na vinculação com ele, mantê-lo ao mesmo tempo afastado de si e ter um saber de si como o que quer, e decide assim o que pode também querer e decidir de outro modo. Vós tomais de fato e honestamente uma lei enquanto sendo em si e para si, e eu estou de acordo, mas vou ainda mais longe do que vós. Eu estou mesmo bem além e posso fazê-la tal ou tal. Não é a coisa o excelente, porém eu sou o excelente, e sou o mestre da lei da coisa, o qual com isso por seu bel prazer apenas joga, e nessa consciência irônica em que eu deixo sossobrar o elemento supremo, apenas desfruto de mim. Essa figura não é apenas a vaidade de todo o conteúdo ético dos direitos, das obrigações e das leis. O mal, no caso, o mal totalmente universal dentro de si. Porém, ela lhe acrescenta também a forma, a vaidade subjetiva de saber-se a si mesmo, como essa vaidade de todo o conteúdo, e nesse saber, saber-se como o absoluto. Até que ponto essa autossuficiência absoluta não permanece um serviço divino solitário de si mesmo, porém, pode eventualmente formar também uma comunidade, cujo vínculo e substância são, eventualmente também, a segurança recíproca da escrupulosidade, das boas intenções, da alegria sobre essa pureza recíproca, mas principalmente o deleitar-se na magnificência desse saber e dessa expressão de si e na magnificência desse cuidar e assistir. Até que ponto o que foi chamado de bela alma, a muito nobre subjetividade que se consuma docemente na vaidade de toda objetividade, e com isso, na sua própria inefetividade e de outras configurações em seguida, são variantes aparentadas com o estágio aqui examinado. Eu tratei de tudo isso na fenomenologia do espírito, em que toda a seção C, a consciência moral, pode ser consultada. Em particular, no que diz respeito também à passagem para um grau mais elevado em geral, estágio que é, aliás, lá determinado de outro modo. Passagem da moralidade à eticidade. 141. Para o bem, enquanto universal, substancial da liberdade, mas ainda abstrato, as determinações em geral são por isso tanto mais exigidas quanto o princípio delas, enquanto idêntico ao bem, assim como para a consciência moral, e é o princípio apenas abstrato do determinar. São exigidas a universalidade e a objetividade de suas determinações. Ambos, assim elevados para si a totalidade, tornam-se o que, privado de determinação, deve ser determinado. Mas a integração dessas duas totalidades, relativas em uma identidade absoluta, é em si já realizada, visto que justamente essa subjetividade da pura certeza de si mesmo, que para si se dissipa em sua vaidade, é idêntica à universalidade abstrata do bem. Com isso, a identidade concreta do bem e da vontade subjetiva, a verdade deles, é a eticidade. A compreensão mais pormenorizada de tal passagem do conceito dá-se lógica. Aqui é suficiente afirmar que a natureza do que é delimitado e do que é finito, e tais são aqui o bem abstrato apenas devendo ser, e a subjetividade igualmente abstrata, apenas devendo ser boa, tem seu contrário nele mesmo. O bem tem sua efetividade e a subjetividade, momento da efetividade do ético. Tem o bem, mas enquanto unilaterais, eles ainda não são postos como o que são em si. E se vir a ser posto, eles alcançam na sua negatividade,
nisso que eles constituem unilateralmente para si como totalidades. Cada um não deve ter nele o que em si está nele. O bem, sem subjetividade e determinação, é o determinante. A subjetividade sem o sendo em si, se suprassumem e nisso se rebaixam a momentos. Momentos do conceito, que se revela como sua unidade. E precisamente por meio desse ser posto, de seus momentos, recebeu realidade. E então, por esse motivo, é, enquanto ideia, conceito que desenvolveu suas determinações até a realidade. E, ao mesmo tempo, é em sua identidade enquanto essência deles, sendo em si. O ser aí da liberdade, que imediatamente era enquanto o direito, é na reflexão da autoconsciência, determinado até o bem. O terceiro termo, aqui na sua passagem como a verdade desse bem e da subjetividade. É por isso, igualmente, a verdade dela e do direito. O ético é disposição de espírito subjetiva, mas do direito sendo em si, que essa ideia seja a verdade do conceito de liberdade. Isso não pode ser algo pressuposto, tomado do sentimento ou de onde quer que seja. Porém, na filosofia, apenas pode ser algo demonstrado. Essa dedução do ético está contida somente nisto, de que o direito e a autoconsciência moral mostram-se neles mesmos, e retornam nele como resultado. Aqueles que creem poder, na filosofia, ser dispensados de demonstrar e de deduzir mostram que estão ainda distantes do primeiro pensamento do que é filosofia e podem discorrer, mas, na filosofia, os que querem discorrer sem conceito não têm nenhum direito de tomar parte no discurso.